Saudação especial a você que nos acompanha nesta entrevista e saudação muito especial ao Padre Eli Lobato dos Santos, nosso entrevistado, que é o superior nomeado da província Brasil-São Paulo, na província BSP. Padre Eli, seja muito bem-vindo e desde já agradeço muito sua disponibilidade e presença para falar um pouco conosco. Muito obrigado pela oportunidade, Frater. Prazer estar aqui e poder me dirigir a um tanto de gente aí que eu nem imagino quantas são. Muito obrigado. Bom, Padre Eli, nós sabemos que o senhor recebeu uma missão bastante desafiadora e bastante empolgante. O senhor foi conselheiro provincial da província BSP já há bastante tempo. Sabemos também que o senhor trabalhou como mestre de noviços, como pároco, como reitor do Santuário São Judas Tadeu, agora mais recentemente. E eu gostaria de perguntar qual é a forma com a qual o senhor espera começar este triênio como provincial da BSP, conhecedor de todas essas realidades. Na minha resposta, que eu quis dar por escrito ao Padre Carlos Luiz, eu disse a ele, citando São Paulo aos Filipenses, com temor e com tremor. Assim começa a minha missão, né? Com temor e com tremor. Obviamente que não sem também confiança, tanto confiança no Senhor Deus, que é o dono da congregação, que é o dono da província, e enfim, de todos nós, mas também confiança nas tantas pessoas que se manifestaram por ocasião da minha nomeação, expressando não só sua solidariedade e oração, como também manifestando o desejo de cooperação para o novo triênio, o trabalho do novo triênio que vai começar. Padre, e quais seriam as prioridades para esse período no qual o senhor será o superior provincial? Parece para mim, olhando um panorama mais amplo, né, que atravessamos de fato um período muito difícil, né? Há uma crise na sociedade como um todo, como há uma crise também dentro da igreja. E, por extensão, uma crise na própria congregação e província. Então, me parece que uma prioridade seria uma reflexão aí consistente sobre o que de fato nós somos, objetivamente nós somos, como consagrados, como presbíteros, e o que devemos ser, né? Um pouco naquilo que São João fala, nós já somos filhos, mas não se manifestou exatamente o que seremos. Então, uma reflexão séria, aprofundada sobre aquilo. Olha, nós somos religiosos, presbíteros, e no momento devemos ser dessa maneira, com essa configuração. E parece que essa é a prioridade. Por extensão, entra a pessoa do religioso, entra aí a formação para os votos perpétuos, e parece que a formação para os votos perpétuos anda um pouco aí defasada, precisa de um investimento ali nela. Depois entram as outras coisas como a administração paroquial, temos tido alguns casos graves de má administração paroquial, e isso vai nos ocupar certamente. Então, por aí as prioridades. Primeira, e acho que de fato a maior e mais importante, é uma reflexão sobre aquilo que nós somos e devemos ser neste tempo de crise de todas as esferas sociais e eclesiásticas. Padre, acho que a sua resposta já abarcou um pouco daquilo que eu vou perguntar agora, mas complementando um pouco o seu raciocínio. O senhor acredita que este novo governo será um governo de continuidade? Será um governo de mudança? Como o senhor poderia definir isso? Eu gosto de uma resposta que o Papa Bento deu numa determinada ocasião, numa pergunta parecida com essa, né? Porque para certas pessoas, quando se fala em
continuidade se pensa em a mesma coisa, vamos falar em mudar e parece que se pensa em rejeitar tudo que é do passado. Então, nenhuma dessas duas maneiras de pensar serve. Então, ele respondeu assim: o broto novo da árvore depende do broto do galho antigo, né? Então, existe sempre na igreja uma continuidade. Existe o broto novo, mas esse broto novo ele depende do que vem antes, né? Então, uma continuidade, sim, mas será necessariamente um broto novo, não só porque é um novo governo, mas porque é uma nova fase da vida de todos nós e da própria província e congregação. Só o provincial eleito que é um pouco velho. Mas cheio de disposição, isso que é o importante. Padre, nós sabemos que uma das figuras icônicas da província Brasil-São Paulo é o Padre Zezinho, que reside aqui no conventinho em Taubaté. E o Padre Zezinho, neste ano, no próximo mês, estará completando seus 80 anos. E sabemos do legado dele para a Igreja do Brasil, de forma especial para a nossa congregação. Como o senhor percebe o papel e a figura do Padre Zezinho no nosso ambiente deoniano? Olha, primeiramente devo lembrar que eu bebi da fonte do Padre Zezinho. A minha fase primeira ali da juventude, pelos meus 17 a 20 e poucos anos, eu bebi da fonte do Padre Zezinho. Ouvia as músicas dele, lia alguns livros dele, falávamos sobre o Padre Zezinho com muita frequência nos nossos grupos de jovens naquele período. Depois, na teologia, no início da primeira metade dos anos 80, o Padre Zezinho deu algumas aulas de comunicação para a minha turma em Taubaté. Então, pessoalmente, eu devo a ele, eu recebi dele. Citei recentemente numa entrevista para a TV Pai Eterno. Por escutar uma voz que disse que faltava gente para semear, é o meu hit, né? É a música que ficou na minha memória desde o início da minha vocação, um pouco antes. Para a província e mesmo para a igreja no Brasil, eu acho que o Padre Zezinho é o padre que de fato falou com a juventude. Ele conseguiu dialogar com a juventude. E fez isso e faz isso ainda, mas fez isso de modo mais intenso por um período bem longo ali. Anos 70, anos 80, anos 90. Para mim parece que esse é um grande legado que ele deixa para a igreja que está no Brasil. E também sei que ele tem umas intervenções em outros cantos fora do Brasil. Então eu olho para ele tanto no que ele representa para mim pessoalmente, como para a igreja do Brasil como um todo. Muito bem, Padre. O senhor comentava que existem algumas realidades na província que refletem naturalmente uma situação maior a nível de congregação, a nível de igreja, de sociedade. Nós sabemos que na província BSP temos uma grande vitalidade, mas também sabemos que existem alguns jovens que têm deixado a vida religiosa, que têm deixado o ministério. Queríamos que o senhor comentasse um pouco essa situação e também estratégias para que a vitalidade consiga manter essas pessoas conosco e um pouco nessa linha. Até por conta do período que eu fiquei na formação, né, eu me perguntei algumas vezes o que acontecia, não só com os que foram meus formandos e depois se tornaram religiosos, fizeram votos perpétuos eventualmente e até mesmo chegaram ao presbiterato e depois deixaram, né? Então eu me perguntava o que acontecia, quais eram os problemas. Pois bem, parece para mim que o sonho, né, o ideal de ser um homem consagrado, um homem aí pastor, presbítero, está presente em todos nós e pelo menos em boa parte dos formandos que eu tive a oportunidade de conhecer.
no percurso tem alguma coisa que faz obscurecer o ideal, embaça. O brilho do ideal fica embaçado e aí o sujeito começa a se encantar com outras coisas. Então há uma questão aí do percurso que precisa ser discernida um pouco melhor, né? Como disse na hora da resposta à pergunta das prioridades, alguma coisa que embaça, obscurece e torna o ideal aí meio, né, meio sem atrativo mais, ou o sujeito deixa ou ele começa a viver uma certa crise prolongada, né? Então, para mim parece que temos que refletir aí, ver o que está acontecendo. Um pouco da minha reflexão leva a crer que existe algum tipo de contaminação na vida fraterna e comunidade que faz minar, que embaça o ideal. Acho que tem aí um vírus que penetra na vida fraterna e comunidade, aí o jovem religioso vai para a comunidade, também se contamina e vai perdendo de vista o ideal, vai sentindo a vista embaçada, ou deixa, ou vive uma crise prolongada, ou poucos anos depois, mesmo tendo abraçado o presbiterato, pede para ir embora, né? Acho que tem alguma coisa nesse sentido, né? Discernir um pouco melhor. Uhum. Padre, o senhor, como formador por tanto tempo, falou sobre a formação inicial e a formação permanente. E hoje uma coisa que se fala no nosso ambiente congregacional é sobre a formação para a internacionalidade. Então gostaria de perguntar qual é a opinião do senhor sobre este contexto um pouco mais internacional da nossa congregação. Veja, um pouco quando esse assunto aparece e aparece em reuniões de governo provincial, por exemplo, ou em reunião de formadores, pareceu-me assim: formação para a internacionalidade compreende que nós vamos mandar membros da nossa província para outras entidades, como passou a chamar o então Grupo Superior Geral, Padre Ornelas, né? Eu acho que internacionalidade é um pouco mais que isso, né? A igreja é católica, ela é internacional, sob certo aspecto, né? A igreja é católica, nós somos chamados aí a viver uma comunhão que é de fato internacional. Isso muito antes de qualquer fundador de congregação aí, né? Muito antes de qualquer capítulo de congregação ou província. Então, a catolicidade da igreja é a internacionalidade que nos compete já de imediato. Segundo, enviar membros nossos para outras entidades, isso a província BSP tem feito já há muito tempo. Se nós pegarmos o elenco hoje, são mais de 20 os religiosos que estão em outras entidades a serviço, não só se trabalhando, estão a serviço no Canadá, nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, no interior da África, da Ásia, enfim, né? E aqui da América mesmo, né? Então, graças a Deus, já se vive essa internacionalidade como participação, como serviço em outras entidades. E a internacionalidade como um espírito internacional, como aquilo que nós somos responsáveis pela igreja na sua totalidade, né? Não só pela igreja do meu bairro, da capelinha da minha comunidade, da minha paróquia, está ligado à nossa catolicidade. Nós somos padres, de fato, de uma instituição que é não só internacional, mas para além disso, né? Universal no sentido de universo aí, né? Sim, essencialmente universal. Padre, falando um pouco sobre Brasil, nós sabemos que a BSP é uma das
tantas entidades deonianas aqui no nosso país. Temos a BRM, a BSP, que é a província da qual o senhor será o provincial, a BRE, temos também o distrito BSL, agora o novo distrito BNT e a área missionária da BSP. Quais são os desafios, segundo a sua perspectiva, seu ponto de vista, para a Igreja do Brasil e para essas nossas entidades deonianas? Veja, o desafio continua sendo a que me referi antes, da igreja ser de fato igreja, né? Nós somos igreja, e igreja que tem uma missão muito específica. A gente pode até discutir um pouco as dobras dessa missão, pode variar mais aqui, mais ali. Mas o essencial nosso é ser igreja católica, apostólica, romana, né? Olha, parece, vejo aí em algumas falas, começa os intelectuais, as pessoas mais sérias do mundo aí intelectual começam a perceber. Nem tudo que se chama igreja é de fato igreja. Não é nem mais uma discussão nossa como padres e religiosos. Mas parece para mim que gente séria aí, de um extrato da sociedade de nível intelectual mais elevado, começa a perceber que a Igreja Católica é diferente de tudo que tem por aí, né? E isso parece que nem sempre é muito claro até para uma certa fração dos padres, né? Então, olha, nós somos chamados a ser aqui no Brasil Igreja Católica, e o nosso específico é isso aqui. E isso é o que faz a diferença para a sociedade. Faz diferença para a sociedade, qualquer que seja a sociedade. Então, o desafio para nós, como deonianos aqui, graças a Deus, por trabalho e esforço de meus antecessores aí, os deonianos são muito mais conhecidos no Brasil hoje, de um modo geral, são conhecidos, são aí valorizados, admirados, chamados a cooperar nas diversas oportunidades. Então, isso é um sinal muito bom para nós. Contudo, nós também temos que conservar aquilo que é o verdadeiro da vida católica para contribuir, senão nós vamos achar que devemos mudar algumas coisas aí e nivelando meio por baixo, não vamos contribuir como deveríamos. O que nós temos para oferecer é muito caro. Algumas pessoas não percebem isso, acho que temos que... Aí eu volto um pouco também, né? Acho que de fato tem que ter descontinuidade no sentido de jogar fora o que veio antes e agora vamos reinventar a roda. Não. A riqueza da igreja é a sua espiritualidade, é a palavra de Deus, é a sua catequese, é a sua capacidade de agregar as pessoas. Passou disso aí, a gente pode discutir, mas isso aí não dá para discutir, não. O desafio é esse, eu acho. Claro. Padre, muito bem. Para que nós encerremos, eu gostaria que o senhor desse uma palavra tanto para os da província BSP, mas também para toda a família deoniana. Então, a minha palavra é naturalmente de esperança e de confiança, né? Nós estamos terminando o tempo pascal, né? Estamos terminando o tempo pascal, vamos voltar ao tempo comum. Estamos terminando mais um mês e vamos começar outro. De repente, nós temos a impressão de que o tempo gira, e ele gira de uma forma tão independente de nós, que parece que nós somos reféns dele e que ele nos domina de uma forma que nós não podemos fazer nada. Não é assim. A sucessão do tempo, ela não impede de que nós compreendamos que o tempo, ele não é uma prisão, ele é um percurso que eu estou fazendo. E o mais bonito da nossa fé é que nós acreditamos que durante o percurso e no fim do percurso tem alguém. Não é um tempo que se sucede aí loucamente, inexoravelmente e depois dá em nada. Não.
O tempo se sucede e tem alguém que nos acompanha. E no fim do percurso tem alguém que nos espera. Isso vale sempre e para todas as circunstâncias, muito mais para a circunstância que me diz respeito no momento. Não estou só. O tempo gira de fato. As pessoas falam com grande frequência: nossa, como o tempo está passando depressa, nossa, como o tempo está ligeiro. Como se nós fôssemos uma espécie de refém do tempo e nada pudéssemos fazer e vamos acabar num certo nada aí. Há alguém que nos acompanha. O tempo litúrgico mostra isso para nós. Alguém que nos acompanha é alguém que nos espera no fim do tempo, ou no fim dos tempos, se quiser. Então, uma mensagem de esperança nesse sentido. Não sabemos quando vai terminar a pandemia e quantas pessoas ainda vamos perder, quanto vamos sofrer. Mas sabemos que não estamos sós. E no fim de tudo também não vamos chegar a um nada, vamos chegar ao encontro, a um encontro. E isso faz toda a diferença para nós, né? Seja no trabalho aí mais imediato, seja numa perspectiva mais ampla e de vida. Então é isso aí, seu frade. Muito bem, Padre Eli. Agradeço de coração pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e pelas suas palavras, que, como o senhor mesmo definiu, são palavras de esperança para a província BSP, mas para todos nós que somos deonianos. Muito obrigado e obrigado também a você que acompanha esta entrevista. Obrigado. Até mais ver.